Bem-vindos a uma jornada pela filosofia contemporânea, um campo de pensamento que emergiu no final do século XVIII e abrangeu os séculos XIX e XX. Neste documentário, exploraremos o contexto histórico que deu origem a essa rica tradição filosófica e apresentaremos alguns dos pensadores mais influentes que moldaram a nossa compreensão do mundo. Nossa história começa no final do século XVIII, marcado por um evento que deixaria um impacto profundo na filosofia contemporânea, a Revolução Francesa de 1789. Esse evento histórico marcou o início de um período de transformações radicais na sociedade e na política. Ao mesmo tempo, o século XIX foi marcado pela consolidação do capitalismo, alimentado pela Revolução Industrial Inglesa, que começou em meados do século XVIII. A industrialização trouxe avanços tecnológicos impressionantes, incluindo eletricidade, petróleo, locomotivas, automóveis, aviação, telefones, fotografia, cinema e rádio. As máquinas substituíram o trabalho humano e a ideia de progresso tecnocientífico dominou as sociedades em todo o mundo. No entanto, à medida que o século XX se desenrolava, o panorama começou a mudar. O mundo se viu imerso em uma era de incertezas, contradições e dúvidas devido a eventos cruciais, como as duas guerras mundiais, o nazismo, a bomba atômica, a Guerra Fria, a corrida armamentista, o aumento das desigualdades sociais e a degradação do meio ambiente. Esses eventos fundamentais levaram a uma profunda reflexão na filosofia contemporânea, com uma questão central surgindo: a crise do homem contemporâneo. Essa crise foi fundamentada em várias descobertas científicas e teorias revolucionárias que abalaram as certezas tradicionais. Destacam-se a Revolução Copernicana, que redefiniu nossa compreensão do lugar da Terra no universo, a Revolução Darwiniana, que lançou as bases da teoria da evolução, a Evolução Freudiana, que fundou a psicanálise, e a teoria da relatividade proposta por Einstein, que transformou nossa compreensão do espaço e do tempo. Assim, as incertezas e as contradições tornaram-se características distintivas dessa nova era, a Era Contemporânea. No início do século XX, uma corrente filosófica conhecida como a Escola de Frankfurt emergiu. Fundada em 1920, essa escola contou com pensadores do Instituto para a Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt. Influenciados por ideias marxistas e freudianas, esses filósofos desenvolveram uma teoria crítica social interdisciplinar. Eles exploraram uma ampla gama de temas nas áreas da antropologia, psicologia, história, economia e política. Alguns dos filósofos mais destacados dessa escola incluem Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin e Jürgen Habermas. O conceito importante que surgiu da Escola de Frankfurt foi o da indústria cultural, cunhado por Theodor Adorno e Max Horkheimer. Eles analisaram a indústria de massa veiculada e reforçada pelos meios de comunicação, argumentando que essa indústria do entretenimento massificaria a sociedade, homogeneizando os comportamentos humanos. A filosofia contemporânea foi moldada por uma série de pensadores notáveis, cada um contribuindo com sua visão única e perspicácia. Vamos destacar alguns dos filósofos mais influentes dessa época. Ludwig Feuerbach, de 1804 a 1872, filósofo materialista alemão e crítico de Hegel, ele influenciou pensadores como Karl Marx. Arthur Schopenhauer, de 1788 a 1860, sua filosofia baseava-se na vontade de viver e explorava temas de sofrimento e tédio. Søren Kierkegaard, de 1813 a 1855, um dos precursores do existencialismo, ele explorou a angústia e a relação entre os seres humanos e Deus. Auguste Comte, de 1798 a 1857, desenvolveu a teoria dos três estados para analisar a evolução histórica e cultural da humanidade. Karl Marx, de 1818 a 1883, um dos principais pensadores do século XIX, ele desenvolveu o materialismo histórico, a luta de classes e a teoria do capitalismo. Georg Lukács, de 1885 a 1971, baseou seus estudos nas ideologias e influenciou-se pela corrente marxista. Friedrich Nietzsche, de 1844 a 1900, conhecido por suas ideias sobre o niilismo e a vontade de potência.
ciência. Edmund Husserl, de 1859 a 1938, fundador da fenomenologia, ele explorou a consciência e a intencionalidade. Martin Heidegger, de 1889 a 1976, filósofo existencialista que explorou a existência humana e a ontologia. Jean-Paul Sartre, de 1905 a 1980, notável por seu trabalho em existencialismo, ele discutiu a liberdade e a negação do ser. Bertrand Russell, de 1872 a 1970, filósofo e matemático britânico que contribuiu para a filosofia analítica. Ludwig Wittgenstein, de 1889 a 1951, colaborador de Russell, ele explorou os jogos de linguagem na filosofia. Theodor Adorno, de 1903 a 1969, membro da Escola de Frankfurt, ele contribuiu para a crítica social e cultural. Walter Benjamin, de 1892 a 1940, conhecido por suas ideias sobre a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Jürgen Habermas, de 1929, desenvolveu a teoria da razão dialógica e a ação comunicativa. Michel Foucault, de 1926 a 1984, explorou as instituições sociais, a cultura, a sexualidade e o poder. Jacques Derrida, de 1930 a 2004, crítico do logocentrismo e defensor da desconstrução. Karl Popper, de 1902 a 1994, desenvolveu o racionalismo crítico e a ideia de falseabilidade na ciência. A filosofia contemporânea é caracterizada por uma diversidade de correntes e abordagens. Alguns dos principais elementos e correntes filosóficas desse período incluem: o marxismo é uma filosofia política e econômica baseada nas ideias de Karl Marx e Friedrich Engels. Ele se concentra na análise das relações de classe e na luta de classes na sociedade. O marxismo postula que a história da humanidade é impulsionada pela luta entre a classe trabalhadora, proletariado, e a classe capitalista, burguesia. Marx argumenta que o capitalismo é inerentemente explorador e prevê a inevitabilidade de uma revolução proletária que levará ao estabelecimento de uma sociedade sem classes. O comunismo. Positivismo. O positivismo é uma corrente filosófica que enfatiza a importância do método científico e da observação empírica na busca de conhecimento. Auguste Comte, o fundador do positivismo, argumentou que o conhecimento passa por 3 estágios: o teológico, o metafísico e o positivo. Ele via o positivismo como a fase final em que a sociedade deveria se basear apenas em fatos observáveis e leis naturais. O positivismo influenciou o desenvolvimento da sociologia e enfatizou a importância da ciência na compreensão do mundo. Racionalismo. O racionalismo é uma abordagem filosófica que valoriza a razão como a principal fonte de conhecimento. Filósofos racionalistas, como René Descartes, acreditavam que o pensamento lógico e dedutivo era fundamental para alcançar a verdade. Eles argumentavam que a mente humana era capaz de descobrir verdades universais e necessárias por meio do raciocínio, independentemente da experiência sensorial. Utilitarismo. O utilitarismo é uma teoria ética que se concentra na maximização da utilidade ou felicidade. Desenvolvido por filósofos como Jeremy Bentham e John Stuart Mill. O utilitarismo afirma que uma ação é moralmente correta se produzir a maior quantidade de bem-estar para o maior número de pessoas. Isso implica uma abordagem consequencialista, onde as ações são julgadas pelos resultados que produzem. Pragmatismo. O pragmatismo é uma filosofia que enfatiza a importância da utilidade prática e da experiência na determinação da verdade. Filósofos pragmáticos como William James e John Dewey argumentaram que as crenças e ideias devem ser avaliadas com base em sua eficácia na resolução de problemas e na promoção do progresso. O pragmatismo influenciou a psicologia, a educação e a filosofia da mente. Cientificismo. O cientificismo é uma crença na supremacia da ciência como a única fonte confiável de conhecimento. Ele enfatiza a aplicação do método científico a todas as áreas da vida, incluindo questões éticas e filosóficas. O cientificismo pode ser criticado por sua tendência a desconsiderar a sabedoria tradicional, a experiência pessoal e outras formas de conhecimento. Niilismo. O niilismo é uma filosofia que argumenta que a vida não possui significado intrínseco ou valor. Ele questiona a validade de valores morais, religiosos e filosóficos,
argumentando que tudo é essencialmente vazio. Friedrich Nietzsche é frequentemente associado ao niilismo e explorou suas implicações para a cultura e a moral. Idealismo. O idealismo é uma corrente filosófica que afirma que a realidade é, em última instância, uma construção da mente ou da consciência. Filósofos idealistas argumentam que o mundo exterior é dependente da mente e que a realidade é moldada pela percepção e interpretação individual. O conceito de liberdade é central na filosofia política e ética. Envolve a capacidade de agir de acordo com a vontade de uma pessoa, sem coerção ou restrições externas. Filósofos como John Locke e Jean-Jacques Rousseau exploraram diferentes concepções de liberdade, incluindo a liberdade negativa, ausência de interferência, e a liberdade positiva, capacidade de agir de acordo com a própria vontade. Existencialismo. O existencialismo é uma corrente filosófica que se concentra na liberdade individual, na angústia e na busca de significado na vida. Existencialistas como Jean-Paul Sartre e Søren Kierkegaard exploraram as escolhas individuais, a responsabilidade pessoal e a importância da autenticidade na existência humana. Fenomenologia. A fenomenologia é uma abordagem filosófica que se concentra na descrição minuciosa e na compreensão dos fenômenos da experiência consciente. Filósofos fenomenologistas, como Edmund Husserl, argumentam que a realidade é construída na mente por meio da intencionalidade, ou seja, a consciência está sempre voltada para algo. Subjetividade. A subjetividade refere-se à experiência individual e à perspectiva pessoal. Ela desempenha um papel fundamental na filosofia, especialmente na fenomenologia, no existencialismo e em outras correntes que exploram a experiência pessoal, a interpretação e a autenticidade. Sistema hegeliano. O sistema hegeliano é uma filosofia desenvolvida por Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ele postula uma abordagem dialética da história e da realidade, em que as contradições são resolvidas por meio do desenvolvimento da ideia. O sistema hegeliano influenciou profundamente a filosofia e a teoria social, dando origem ao idealismo alemão. Materialismo dialético. O materialismo dialético é uma filosofia que se baseia na análise das contradições e conflitos na sociedade e na natureza. Desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels, ele argumenta que as mudanças históricas são impulsionadas por conflitos entre forças sociais e econômicas. O materialismo dialético é fundamental para a teoria marxista. Cada um desses conceitos e correntes filosóficas desempenhou um papel significativo na forma como entendemos o mundo, a sociedade e a existência humana. Eles representam diferentes abordagens para questões fundamentais da filosofia e continuam a influenciar o pensamento contemporâneo. A filosofia contemporânea é um campo vasto e diversificado, moldado por uma série de eventos históricos e pensadores brilhantes. Como vimos, essa tradição filosófica explorou questões profundas sobre a natureza humana, a sociedade e o conhecimento. À medida que a era contemporânea continua a se desdobrar, a filosofia contemporânea permanece vital na busca por compreender o mundo em constante mudança. Agradeço a você que ficou até o fim e, se gostou deste assunto, gostaria que deixasse o seu like e compartilhasse o conteúdo. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima. Você pode também nos ajudar através do Pix que está na tela para nos auxiliar a produzir mais conteúdos como este, ou comprar com os links na descrição desse vídeo. E lembre-se que é na busca pela verdade que encontramos a essência da vida. Tenham todos um ótimo dia.